E acabou acontecendo aquilo que nós no canal falamos que iria acontecer. Aquela fala do Bolsonaro sobre ser solidário à Rússia pegou muito mal na comunidade internacional, a ponto dos Estados Unidos virem a público e criticarem a fala do presidente brasileiro. Porque o Bolsonaro falou aquilo sem nem pensar, ele não pensou na hora que ele falou. Ele estava tão emocionado por estar na presença do Vladimir Putin, na presença do macho Putin, que ele acabou soltando aquilo sem nem pensar. E por mais que as pessoas achem que é brincadeira o que eu tô falando a respeito do macho Putin, não é, pessoal. Não é. A política, ela é feita de símbolos. A política ela é feita com a simbologia de muitas coisas. E para o Bolsonaro era importante ter a foto com Vladimir Putin, porque ele é visto na comunidade internacional, principalmente por essas pessoas da extrema direita, como alguém macho, como alguém viril. E o Bolsonaro precisa dessa postura para continuar alimentando o gado dele. O gado bolsonarista gosta dessa imagem do Bolsonaro machão, do Bolsonaro que anda a cavalo, do Bolsonaro que fala que ele fornica a esposa dele e depois vai para entrevista. É isso que eles querem. E nada melhor para o Bolsonaro reforçar essa imagem do que se encontrar com Putin num dia e depois com Viktor Orbán, o líder húngaro, no outro. Só que o Bolsonaro estava tão emocionado que ele falou aquilo, que é solidário à Rússia. E por mais que o Bolsonaro tenha falado sem nem pensar, palavras na política representam muito mais e dão margens para as interpretações. Por isso que aqui no canal eu fiz aquele vídeo falando do discurso do Sérgio Moro, que não é um discurso que penetra na camada mais pobre da população brasileira. Porque na política as palavras elas têm muito valor, muito, mas muito significado. E quando o Bolsonaro fala de modo aberto, nós somos solidários à Rússia, ele é solidário a quê à Rússia? Ele é solidário à economia russa? Ele é solidário aos pobres russos? Ou ele é solidário ao plano da Rússia para invadir a Ucrânia? Porque o Bolsonaro quer ficar alardeando para cima e para baixo que ele conseguiu trazer uma paz mundial, quer surfar nessa onda mesmo sendo piada. Mas nós estamos vendo que as tensões voltaram a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. E o Brasil, que sempre teve uma posição muito particular e muito elogiada na diplomacia, dizer que é solidário a um país que no momento está tendo tensão com um vizinho muito menor, bem que a Ucrânia é grande, né, mas mesmo assim é muito menor que a Rússia, não pegou bem, como de fato os Estados Unidos, um representante americano, veio a público em entrevista a uma televisão, à TV Globo, o porta-voz do Departamento de Estado falou o seguinte à TV Globo, aspas, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos à TV Globo. Vemos uma narrativa falsa de que nosso engajamento com o Brasil em relação à Rússia envolve pedir ao Brasil que escolha entre os Estados Unidos e a Rússia. Não é assim. Esse não é o caso. A questão é que o Brasil, como um país importante, parece ignorar a agressão armada por uma grande potência contra um vizinho menor. Uma postura inconsistente com a sua ênfase histórica na paz e na diplomacia. Viu como pegou mal? E aí ele continua. O momento em que o presidente do Brasil se solidarizou com a Rússia, enquanto as forças russas estão se preparando para potencialmente lançar ataques às cidades ucranianas, não poderia ter sido pior. Bolsonaro acha que tudo é uma brincadeira, mas não é. A gente pode, até em alguns momentos, pela forma que o Bolsonaro se comporta enquanto presidente da República, achar que isso é tudo uma palhaçada, achar que isso é tudo uma brincadeira, mas não é. A política é a arte dos símbolos. Aquilo que você fala, as palavras que você coloca em uma entrevista, em uma postagem na internet, podem significar muito mais do que ela realmente aparenta. E é por isso que as entrevistas são tão importantes. Por isso que aquela entrevista do Arthur Lira, que não pareceu nada demais, na verdade significava um abandono do Lira e do Congresso a Bolsonaro. E eu espero que com essas posturas aqui do canal, com esses vídeos, vocês também comecem a perceber esses meandros do discurso, essas sutilezas da simbologia política. Porque essa é a parte da política que mais me interessa, essa parte da política que mais me chama a atenção. O que aquela pessoa está querendo dizer com aquela frase? Qual é o objetivo dela? Quem ela consegue atingir? Quem ela não consegue atingir? Por isso a análise do discurso político e a atuação dos bastidores são os dois pontos da política que mais me interessam e que eu acho mais divertido. Mas vamos voltar para o texto.
Isso mina a diplomacia internacional, falar que o Brasil é solidário à Rússia, né? Isso mina a diplomacia internacional destinada a evitar um desastre estratégico e humanitário, bem como os próprios apelos do Brasil por uma solução pacífica para a crise. Porque como o Brasil quer uma solução pacífica, sendo que ele diz que é solidário? Se a Rússia invadir a Ucrânia e civis morrerem, o Brasil está sendo solidário a isso? Perceba que Bolsonaro, cada vez que ele tenta se colocar como o machão, toda vez que ele tenta agradar os apoiadores dele, porque é só isso que o Bolsonaro quer, ele sempre acaba fazendo uma bobagem que piora a situação do nosso país. Bolsonaro é tão visto como um pária internacional que a gente acreditava que não tinha como ele piorar. Ele vem e piora a situação. Porque agora, se houver um conflito que morra um civil em qualquer tipo de situação envolvendo Rússia e Ucrânia, o Brasil já se demonstrou solidário à Rússia. Perceba que a emoção do Bolsonaro de estar junto do símbolo da masculinidade internacional fez com que ele ficasse emocionado, falasse algo sem pensar, como ele faz sempre no improviso, e nos prejudicou. Porque agora Bolsonaro tem que torcer muito para que não haja nenhum tipo de confronto. Pode ser que não ocorra, mas a gente não sabe ao certo. Nós não sabemos. E se ocorrer, o Brasil está considerado como sendo solidário a esse movimento. E o Putin pode falar: olha, o Brasil me apoia. O Brasil se demonstrou solidário. Bolsonaro vai desmentir o seu grande machão? Não vai. Porque lá na Rússia, Bolsonaro colocou máscaras e se submeteu aos exames contra a pandemia, que aqui no Brasil ele simplesmente não faz. Mas na presença do Putin, do grande Galalau, Bolsonaro se retraiu. Se colocou como sendo um cordeirinho. Porque aquele late, mas diante do cachorrão Vladimir Putin, ele afina, ele mia como se fosse um gatinho. Vamos ver o que vai acontecer agora com relação a essas tensões de Rússia e Ucrânia, porque houve uma distensionada, voltou a se tensionar e o Brasil entrou nessa de gaiato. Como nós falamos, Bolsonaro está prestes a fazer a maior idiotice do seu governo, que é essa viagem para a Rússia. E ele fez, como nós sabíamos que ele iria fazer, e depois que ele já tinha falado com esse discurso, nós falamos aqui no canal também que foi uma grande bobagem, porque nós analisamos essas questões, essas minúcias dos discursos, porque é uma coisa que eu acho divertido e eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês, para que vocês também possam entender um pouco mais o que os políticos falam e o que representa cada ponto do discurso de cada um. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.